Senhor. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos aprender mais ainda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, apenas o verso 10. Quem encontrou, por favor, fique em pé, reverência à palavra do Senhor, para eu saber que você encontrou, e lermos todos juntos essa porção da palavra de Deus. Mateus 6:10 diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos repetir todos juntos? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Pai, em nome de Jesus, é nesse nome poderoso, Senhor, que entramos em tua presença. O nome que conquistou para nós, Senhor, todas as coisas, Senhor, no céu, na terra, nos deu o direito de conversarmos contigo, de sermos teus filhos, Senhor. Foi este nome, Senhor, que nos ensina a orar, que nos conduz aqui para esta casa, Senhor, para estarmos orando a Ti e aprendendo contigo. E pela Tua misericórdia eu peço, Senhor, vem nos falar o coração por meio da Tua palavra, Senhor. Vem nos ensinar a orar, Senhor, nesta noite. Vem, Senhor, ministrar o nosso coração pela Tua misericórdia, Deus. Que o Teu Espírito Santo pode se estar ministrando desde já, Senhor, as vidas aqui neste lugar, por meio do poder da Tua palavra, Senhor, que é poderosa. Em nome de Jesus, me usa, Senhor, não por meus méritos, mas pela Tua graça, Senhor, que é superabundante, Senhor, e me usa apesar de mim. Que em nome de Jesus cada coração esteja cativo, Senhor, à Tua palavra e possa receber do Senhor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. O que é o reino de Deus? Essa é a pergunta que eu gostaria que nós refletíssemos hoje à noite. O que você entende, irmão, por reino de Deus? Pergunta aí para o seu irmão. O que é o reino de Deus? Jesus, ele vem nos instruir para que a gente ore, né? Aqui ele vai estar ensinando essa oração. E no meio dessa oração, a gente vê Jesus nos ensinando a orar que o reino de Deus venha, que o reino do Pai venha. Mas como a gente pode orar, fazer essa oração com propriedade, se a gente não tem o conhecimento, o entendimento do que é esse reino de Deus? Se a gente não sabe, se a gente não consegue discernir espiritualmente o que é o reino de Deus. Além disso, o Pai Nosso, como nós sabemos, não é uma reza para a gente repetir e usar essas palavras como se elas por si mesmas tivessem algum poder. Não, é um exemplo, um modelo de oração que o nosso Mestre vem nos ensinar. Quando os discípulos pedem para eles aprenderem a orar com seu Mestre, é com essa oração que Jesus vem lhes ensinar. É esse modelo que deve nortear nossas orações, que deve guiar os nossos motivos, as nossas intenções de oração. E, portanto, nesse tópico, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, é um ponto que a gente deve desenvolver, aprofundar na nossa oração, pedindo que o reino de Deus venha se estabelecer aqui nessa terra como ele é no céu. E de forma simples, se a gente pensar na palavra reino, como um governo, o reino é um ambiente, uma extensão de território onde uma monarquia, um governo de um rei, vai se estabelecer, onde ele impõe as suas leis, onde suas regras são aplicadas e os seus súditos se submetem e obedecem aos seus decretos. Isso é um reino aos moldes terrenos, uma monarquia, onde o rei é o governante maior e todos os seus decretos são estabelecidos. E por inferência, nós podemos entender de forma simples que o reino de Deus, portanto, é todo e qualquer lugar onde Deus reina e estabelece a sua lei como regra e a sua vontade boa, perfeita e agradável acontece. Este é o reino de Deus. É onde Deus olha e diz: é bom, eu me agrado, eu tenho prazer. Isso é o reino de Deus. E então,
para a grande história da humanidade, Deus cria todas as coisas lá em Gênesis, conforme vemos no relato, todas as coisas em perfeita harmonia. Os animais, os luminares, como ministramos aqui no louvor, todas as coisas, todas as células adoravam ao Senhor plenamente, completamente. Não havia nada fora do lugar, e ao observar toda a criação, Deus olhava e dizia: isto é bom, isto é bom, isto é maravilhoso, eu tenho prazer e me deleito, minha vontade está sendo feita aqui na minha criação. E o reino de Deus operava, de forma esplendorosa, de forma plena. Ele estava completamente estabelecido até o 7º dia, que Deus finalmente descansa de sua obra e se deleita nela, com prazer em todas aquelas coisas, dando glória ao seu nome, no lugar onde deveriam estar. Mas nós conhecemos a história. Em Gênesis capítulo 3, a gente vê Adão e Eva, os representantes de Deus, que carregavam a sua imagem, que eram responsáveis por governar aqui essa terra, por liderar, e como a imagem de Deus, criados à imagem de Deus, refletir a sua glória, como o seu representante aqui nesta criação. Eles caem, eles desobedecem, eles quebram a perfeição que estava estabelecida, eles mancham a imagem de Deus que estava nele, eles corrompem a beleza da criação. Não só o homem foi afetado, mas a gente vê toda a criação de Deus ser afetada por conta da queda, por conta da sua desobediência. Todas as coisas parecem sair do lugar. Todas as coisas parecem fugir daquela vontade tão perfeita de Deus, ainda que soberanamente Deus estava no controle. Mas Deus tinha um plano de restauração. Deus tem um plano de restauração para a sua criação. E ali em Gênesis 3, já na queda daquela mulher, quando Deus lhe diz as punições, e quando vai também dizer a punição da serpente, diz que ela rastejaria sobre os seus pés, e que a descendência da mulher pisaria a cabeça daquele serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. E nisso a gente vê ali um prenúncio do Evangelho. Aquela descendência da mulher seria o Redentor, o Salvador, o Messias tão aguardado por aquele povo, pelo povo de Israel. Eva talvez, assim que gerou o seu primeiro filho, estivesse pensando: será que é este, Senhor, a descendência que o Senhor prometeu, que vai acabar com esse mal e restaurar o teu reino novamente? Mas a gente sabe que esse tempo durou um pouco mais. Mas Deus, ele é fiel e cumpre suas promessas. E há cerca de 2000 anos atrás, esse reino vem dar os seus primeiros indícios de restabelecimento, de inauguração novamente. Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarna, 100% Deus, 100% homem. Ele vem cumprir e obedecer plenamente à vontade de Deus. O segundo Adão, como nos fala Romanos, vem cumprir perfeitamente a lei do Senhor. E como diz também Filipenses capítulo 2, do 6 ao 11, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, ou se apegar. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Jesus então, irmãos, é esse rei, esse restaurador do reino de Deus, que mediante essa sua obediência plena, essa sua entrega sacrificial em obediência e sujeição ao Pai, por toda a criação, ele cumpre a lei perfeitamente, se torna o Cordeiro de Deus, que se entrega em nosso lugar para restaurar toda a criação pelo poder expiador do seu sangue, e nos traz a redenção, e recebe não somente como Deus, mas como homem, o direito de ter um nome sobre todo nome, de ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é esse Rei, que veio restabelecer o reino de Deus, e a gente vê que isso vai acontecer, essa promessa vai se cumprir. Mas quando vai ser isso? Quando esse reino virá? Quando esse reino vai
ser realmente restaurada a sua plenitude. E essa talvez seja a pergunta mais difícil para nós aqui, o que gere mais algum questionamento às nossas mentes. Porque sim, a plenitude desse reino, como a gente sabe, só chegará quando Jesus voltar plenamente na sua segunda vinda em glória. E esse reino vai ser estabelecido novamente, completamente. Não vai mais haver mal, ele vai derrotar o diabo, os demônios, e ele vai reinar plenamente. Mas no Evangelho de Lucas, de Mateus, a gente vê por várias vezes Jesus falando que é chegado o reino de Deus, que esse reino já é inaugurado, que esse reino já chega a um determinado nível do seu cumprimento. Então, já estamos vivendo o reino de Deus aqui. Nós já estamos experimentando do reino de Deus agora. Nós já temos contato com essa experiência do sobrenatural quando nós nos rendemos ao senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, o reino de Deus já é uma realidade para nós. O reino de Deus já existe, mas ainda não de forma plena. Já pertencemos a esse reino, mas ainda não ao chegar no tempo da sua glória máxima. Nós já somos, como igreja, súditos e servos desse reino, mas ainda não somos plenamente, porque ainda sofremos as tentações do pecado, nós ainda sofremos com enfermidades, com dores, com fome, tristeza. Esse reino ainda não está estabelecido plenamente. Mas, nesse sentido, eu penso, e muitos pensam como eu, que orar, venha o teu reino, não é somente orar pela vinda de Jesus. Não é somente clamar Maranata, ora vem Senhor Jesus. É além disso. Orar, venha o teu reino, é pedir que a vontade de Deus, desde já, desde agora, já vem estar sendo estabelecida a partir das nossas vidas como a igreja de Deus. Orar, Senhor, venha o teu reino. Eu quero desfrutar desde já das bênçãos do teu reino, das responsabilidades de ser um súdito teu, dos prazeres de pertencer ao teu reino, Senhor. Por isso eu afirmo, e Jesus também afirma, o reino de Deus é chegado entre nós. E nós já precisamos, devemos ser embaixadores desse reino, representantes desse reino enquanto estamos aqui. E para isso nós precisamos orar, buscar ao nosso Deus. Venha o teu reino, Senhor. E eu gostaria nessa noite de rapidamente pensar em alguns aspectos desse reino, de quais detalhes desse reino nós devemos e precisamos ansiar nas nossas vidas. E em primeiro lugar, o reino de Deus é um reino coletivo, é um reino unido de muitas e muitas pessoas. E eu penso nisso quando eu vejo que esse pedido, essa oração que a gente tem que fazer, está na oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Não é Pai meu, Pai é nosso. É uma oração que deve ser feita por toda a igreja, pensando na coletividade, na unidade desse reino. Se o Pai é nosso, o reino também é nosso, que a gente deve ansiar. E em Filipenses 2,4, texto correlato daquele que eu li para vocês, da entrega, do esvaziamento do nosso Senhor Jesus, Filipenses 2,4, naquele mesmo contexto, Paulo ensina que nós devemos procurar não somente os nossos próprios interesses, mas também os interesses dos outros, do nosso próximo. Irmãos, o reino de Deus não é somente sobre mim, não é somente sobre eu, o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo. Jesus veio justamente para tirar o eu do centro, o eu do trono. O egoísmo tem que morrer quando eu entro para esse reino. E portanto, nossas orações, venha o teu reino, não devem ser apenas norteadas por pedidos egoístas, pedidos centrados em mim mesmo, né? E no reino de Deus, Jesus é que se torna o centro, não mais eu, mas a lei dele, que é perfeita, que se cumpre no amor a Deus e no amor ao próximo, precisa pensar em coletividade. Venha o teu reino, é pensar, venha o nosso reino, Senhor, o reino que o Senhor preparou para nós, a tua igreja, o teu povo, em coletividade, não somente pensando em mim. Então temos que cuidar de nossas orações não serem egoístas. Temos que cuidar dos mais fracos nas nossas orações. Temos que amadurecer os imaturos na fé. Sermos pacientes, perdoadores. Isso é orar pelo reino de Deus. Senhor, me torna mais parecido com o teu filho.
que escolheu ser obediente e servir ao próximo para a glória do nome do Pai. Estes são os valores do reino de Deus. O próprio Jesus diz que um reino dividido, ele não subsiste. Nós precisamos considerar o nosso próximo. E quando eu falo em considerar o próximo, aqui eu não estou falando apenas de intercessões pelos outros, mas os seus pedidos de oração por você, pela sua família. Você pensa nos efeitos que aquela resposta positiva do que você está pedindo gera no seu próximo. Por exemplo, quando você está em uma vaga de emprego, pedindo uma entrevista, pedindo: Senhor, abre essa porta para mim, abre essa porta para mim. Sua mentalidade, você percebe que quando essa porta é aberta para você, ela é fechada para outra pessoa? Você para pensar nisso? Que quando aquela porta abre para você, se fecha para outra família. Sim, você pode dizer: Tiago, eu tenho que sustentar, alimentar a minha família. É verdade. Mas aquela outra pessoa também. Tiago, mas eu tenho que pensar em mim primeiro. Esse é o pensamento do mundo, que pensa primeiro em si, nos seus próprios interesses. O nosso Messias não pensava em si. E aí você pode então estar um pouco incomodado agora com essa minha fala, e está pensando consigo mesmo: eu tenho que pensar então só no outro e nada em mim, me entregar completamente para os outros, esquecer totalmente de mim, esquecer do emprego, entregar a vaga do emprego para o outro. Errado também. Você precisa perguntar ao Senhor: o que é melhor para o teu reino, Senhor? Essa vaga que eu vou assumir ali, naquele lugar, vai ser boa para o teu reino? Como a irmã Conceição falou, vai me tirar da presença de Deus, da presença dos meus irmãos, onde eu cresço espiritualmente? Eu vou ser bênção na vida de outras pessoas, eu vou ser bênção para aquela empresa, para aquela instituição, se o Senhor me colocar ali, Senhor. Será que outra pessoa não vai abençoar mais o teu reino? Um outro evangelista mais ousado, não seria melhor para o teu reino? Você ora: venha o teu reino, nesses momentos também? Porque quando a gente orar: venha o teu reino, a gente precisa pensar na coletividade nas nossas orações. Porque o reino de Deus, e é o segundo ponto que eu trago nessa noite, o reino de Deus é a maior prioridade das nossas vidas. Deve ser a maior prioridade das nossas vidas. No mesmo contexto, em Mateus 6, 33 e 34, justamente falando sobre provisão, Deus vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas: o que comer, o que beber e o que vestir, no contexto. Quando a gente prioriza o reino verdadeiramente no nosso coração, confiando inteiramente naquele que cuida de você, Ele vai prover o que você precisa. O seu emprego, o seu pão, sua vestimenta, tudo. Quem fica preocupado com essas coisas, como diz Jesus, é um pagão. É quem não tem Senhor, não teme ao Senhor, não faz parte do reino de Deus, é alheio ao reino de Deus. Os gentios de fora do reino é quem ora preocupado demais com essas coisas. Mas quem prioriza o reino, quem coloca ele em primeiro lugar, nosso mestre garante: nada, nenhuma dessas coisas vai lhe faltar. Nada do essencial vai lhe faltar, porque o mestre, o Pai, cuida de nós. E nós precisamos priorizar, entender o que é o reino de Deus, que o reino de Deus muda completamente nossa perspectiva, nossos planos, nossos sonhos, porque ele passa a vir em primeiro lugar. A justiça do reino de Deus é mais elevada do que a justiça desse mundo, do que a justiça dos fariseus, do que a justiça dos pagãos. Paulo, ele também nos ensina: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E outro aspecto: Senhor, cura fulano. E a gente deve sim orar por cura. Ele prometeu que daria dons à sua igreja, e nós devemos orar por cura. Mas você considera o que vai ser melhor para o reino de Deus? Quando Deus não cura alguém, porque isso acontece nesse reino, esse já e ainda não. Às vezes a enfermidade vence, mas o reino de Deus é maior. O que vai ser melhor para o reino pode parecer loucura para alguém que não é desse reino, mas para quem pertence ao reino de Deus, sabe, e já deve ter ouvido quantos testemunhos às vezes a enfermidade abre de porta de pregar o evangelho no hospital.
Pessoas que são transformadas no caráter, com dificuldades na vida, como Jó, como o próprio Paulo, com espinho na carne, que ele até pediu a Deus, Senhor, tira, mas a graça de Deus foi suficiente. E para que ele não se exaltasse, para o bem dele mesmo, aquele espinho estava ali. E o próprio rei Ezequias, que precisou de enfermidade, do profeta vir até ele, para que ele pudesse restaurar o reino ali, naquela situação. Nossa visão de priorizar o reino, decidir pelo reino, com os valores do reino, precisam ser transformadas. Porque o reino de Deus já é chegado entre nós. Nós já estamos no reino de Deus, ele já começou. E esse reino, ele não é sobre mim, não é sobre o eu, como a gente já falou, mas começa em mim, começa em você, começa em nós. Esse é o terceiro ponto. Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse governo do Senhor, ele começa no meu e no teu coração primeiro. Quando você se rende a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ele começa a reinar em você. Ele não só te diz as coisas certas para fazer, mas ele também te dá um ajudador, o Espírito Santo, para te fazer cumprir e seguir a vontade do reino de Deus. E ele está conosco. Jesus é um rei que nos liberta das trevas, nos liberta do pecado. Em Isaías 53 diz que até mesmo as enfermidades ele leva sobre ele na cruz. E um dia tudo isso vai acabar. Doenças, dores, tristezas. Mas esse processo de redenção já é anunciado. Nós já somos os embaixadores desse reino. Às vezes a gente vai curar e a enfermidade vai sair na autoridade do nome de Jesus. E é certo que a gente também não vai ser plenamente santo até Jesus voltar. Mas à medida que a gente ingressa nesse reino com o Espírito Santo, o processo de santificação começa no nosso coração. A redenção já é aplicada, a gente já vai mudando nossos desejos, nosso coração, os vícios, as limitações. Jesus vai nos libertando de glória em glória. A gente vai vivendo e sendo imerso cada vez mais nesse reino. Deus não somente diz, pronto, você está salvo. Ele te dá todas as ferramentas para você ser liberto, redimido, viver uma nova vida. Começa agora. Conhecer mais a Deus, limpar a sua mente de uma mentalidade mundana, já começa agora. O reino de Deus já chegou. E a gente deve orar, Senhor, reina em mim primeiro. Começa a reinar no meu coração, nos meus pensamentos. Que os meus pecados diminuam, que a tua santidade aumente em mim. E eu preciso me dedicar ao máximo por esse reino, me esforçar com o meu melhor, tentar a cada dia mais renovar, todo dia, a minha fidelidade ao reino de Deus. Porque eu não sei se vocês percebem, mas o Pai Nosso, cada tópico do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensina, sempre tem algo que a gente precisa responder a Ele. Pai, santificado seja o teu nome. Como a gente santifica o nome de Deus? Sendo santo, aqui e agora. Venha o teu reino. Eu já sou um súdito, Senhor. Eu já vou fazer o teu reino vir em mim com minha postura. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente tem que trabalhar. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixem cair em tentação. A gente resiste ao diabo, a gente se santifica e livra-nos do mal. Tudo que a gente ora, irmãos, a gente tem que se colocar na postura de viver, de buscar ser a resposta daquela oração. E se a gente ora, venha o teu reino, esse reino tem que começar em nós. Tem que começar no nosso estilo de vida diário, pedindo a ajuda, a graça do Espírito Santo, que sem ele a gente não consegue, mas se esforçando, se dedicando, se santificando. Porque é chegado o reino de Deus. Jesus já inaugurou esse reino. E se você um dia se render ao Espírito Santo, você já faz parte desse reino. E pode se render ainda mais. E por fim, mas esse não é o último aspecto. O reino de Deus, a gente poderia falar de tantas outras coisas, porque envolve exatamente tudo da nossa existência aqui, enquanto Jesus ainda não volta. Mas esse reino, ele requer uma entrega completa.
total, sem limites. Não pode existir áreas da nossa vida que a gente diga, Senhor, aqui não, o Senhor não pode reinar aqui. Ele tem que reinar em tudo. Porque quem deseja ganhar este mundo por seu próprio prazer vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de Cristo, achará. A gente precisa perder tudo por Ele. Entregar tudo a Ele, render tudo ao senhorio dEle. Porque o reino requer entrega completa. E eu vou usar uma ilustração de Marcos capítulo 12, do 41 ao 44, para ver como essa entrega que Jesus espera de nós não é somente uma entrega teórica de tudo. Senhor, eu te dou tudo, mas é literal nos mínimos detalhes. Marcos 12, 41 ao 44, Jesus fala: estando Jesus assentado de fronte do gasofilácio, observava como a multidão lançava ali o dinheiro. E muitos ricos lançavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que valiam quase nada. Chamando assim os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre deitou mais do que todos os que lançavam no gasofilácio. Porque todos ali lançavam do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Qual das ofertas Jesus mais se agradou? Qual oferta chamou a atenção de Jesus ali naquela ocasião? É claro, a da viúva. Porque no reino de Deus, importa quem se entrega por completo. Importa quem confia tudo ao reino, seu sustento, suas obras, seus sonhos, tudo. E aí você pode pensar, eita, Tiago, pegou pesado, vou ter que dar meu salário inteiro agora para a igreja. Não, para a igreja não, mas para o reino sim. Se você ganha um salário mínimo, vamos fazer essa ilustração aqui, a parte do reino de Deus não é somente os 10% do dízimo. Eu ganho R$ 1.518, vou tirar R$ 151,80, conta os 80. E o resto eu gasto com o meu bem entender. Errado, meu irmão. Errado. Você tem que usar 100% para o reino de Deus. Sim, você precisa dar o seu dízimo, porque isso é uma ordenança que vem antes da lei. Mas você precisa usar o resto do seu salário, os outros 90% também, de forma modesta, sensata, pensando no reino de Deus, porque você agora não quer juntar tesouros aqui nessa terra, você quer juntar tesouros no céu. Você às vezes gasta R$1.000, R$500 que seja, de iFood, você dá todos os seus desejos de glutonaria, ou a todos os seus impulsos consumistas, compra vários jogos, utensílios fúteis, passageiros, caríssimos, mas não oferta nada para missões, porque deu o dízimo, está muito bom. Não investe sequer numa academia para cuidar do templo, do Espírito Santo, da sua saúde. E quando investe, às vezes, paga um pacote anual, vai 2 meses, e 10 meses daquele dinheiro todo, você perdeu. Quantas vidas, quantos missionários você poderia ter ajudado com aqueles 10 meses que você perdeu ali na academia? Usando os recursos que Deus confiou em nossas mãos, de forma desregrada e irresponsável. E depois quer colocar a culpa no diabo, do devorador, por usar de forma ilícita os bens do reino que o Senhor colocou em tuas mãos. Se isso reflete você precisa se arrepender, pedir uma porção maior de discernimento do que é o reino de Deus. Eu preciso melhorar minha administração financeira. E essa é só uma área, mas é tudo, irmãos, do reino. Eu não vou nem falar aqui do tempo, isso é só uma ponta do iceberg, do nosso tempo, do cuidado com a criação, da forma como você se comporta no seu trabalho, com a sua família. É tanto para falar do reino em pouco tempo.
para continuar. E eu só quero encerrar orando. Venha o teu reino, Senhor, sobre nós. Senhor, venha o teu reino. Pai nosso, que está no mais alto dos céus, exaltado Deus, que por misericórdia olhou para nós e nos chamou para o teu reino, Senhor. Santificado seja o teu nome em nossas vidas, Deus. Que a tua santidade exale, Senhor, dos nossos ser, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Venha o teu reino completo sobre nós. Nós ansiamos pela tua vinda, mas enquanto o Senhor não vem, que sejamos encontrados fiéis em todas as coisas das nossas vidas. Senhor, nos aviva, Pai, no teu reino. Nos faz expandir o teu reino, Senhor, anunciar o teu reino, viver o teu reino, Senhor, de forma verdadeira nas nossas vidas. Seja feita a tua vontade boa, perfeita e agradável por onde eu andar, Senhor. Que eu seja um arauto do teu reino, Senhor, por onde eu for, por onde esta igreja for, Senhor. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que todo o pão, Senhor, que o Senhor nos traz, toda a provisão, não venha faltar, e que possamos honrar o Senhor nas pequenas coisas, nos detalhes, e honrar melhor, Senhor, com os nossos recursos, com o nosso tempo, com as nossas disciplinas espirituais. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Nós nos arrependemos nessa noite, porque ainda não somos perfeitos, Senhor, mas queremos continuar caminhando no teu reino. Queremos continuar, Senhor, caminhando debaixo do teu senhorio, que o teu reino possa vir e que possamos estar pavimentando a tua vinda, Senhor, enquanto o Senhor não vem. Não nos deixe cair, Senhor, em nenhuma tentação. Nos ajuda a resistir ao diabo, à nossa carne, a lutar todos os dias, a contar com a ajuda do nosso auxiliador para dar o escape em todas as tentações. Livra-nos do maligno, do diabo, Senhor. Nos ajuda a resistir a ele. Em nome de Jesus. Porque teu é o reino, a glória, o poder para sempre.